Já estamos de volta com a Hora Geral e aqui ao meu lado o Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista. O Dr. Marcos, só assim, para quebrar um pouquinho o gelo, o que é gostoso da cidade de Santos é que a gente consegue encontrar o médico no shopping, no supercentro, na praia. Essa cidade é maravilhosa, Essa né? cidade é única, Eu acho que o grande diferencial da cidade de Santos nem a praia. Eu acho que não tem um local mais democrático do que você ter uma praia, né? Pode correr, pode andar e encontrar os amigos. É uma festa, né? Dr. Marcos Caseiro, tem perguntas pelo 3041-6777. O Matheus Barros do Boqueirão. Existe alguma vacina para a tuberculose? Uma belíssima pergunta. Existe uma vacina clássica, que é chamada BCG, né? Que é o bacilo de Comirnaty. Na verdade, toda criança, hoje, quando sai do hospital, quando nasce acima de 2 quilos, já é vacinado por ela. A vacina da tuberculose te protege contra as formas graves de tuberculose. A tuberculose no sistema nervoso central, a tuberculose renal e outras formas de tuberculose. Mas contra a forma pulmonar, a proteção dela não é tão eficaz. Ou seja, significa que a pessoa que tomou a vacina BCG, ela não vai pegar tuberculose ou ela pode pegar tuberculose? Ela pode pegar tuberculose, mas ela evita as formas mais graves, que a gente chama, por exemplo, a tuberculose meningea, que foi muito importante no nosso país e no mundo. Ela protege a tuberculose das formas graves. A forma pulmonar, a proteção dela é bem menor, não é tão eficaz. A Simone Alves do Guarujá, vejo que tem muitos moradores de rua na Baixada Santista. Existe alguma campanha ou ação para esse público que é mais vulnerável à doença? Aí eu acho que caberia a secretária de Ação Social responder. Não, mas né? Existe um trabalho, eu tenho um projeto até também com a aluna que a gente está tentando. A secretaria especificamente tem mapeado, mas é uma população que flutua muito, varia muito, mas é correto a sua observação. Essas pessoas são muito difíceis de você acompanhar, garantir um tratamento efetivo. E muitas vezes eles não querem um tratamento específico. Na verdade, eles vivem por uma questão ideológica em algumas situações, em condição de rua, e é muito difícil você trazer esse paciente para efetivamente ter um tratamento adequado. Então, é uma população específica, né, que é bastante problemática. Doutor Caseiro, o Uriel, aqui de Santos, qual a faixa etária mais sujeita a risco de tuberculose? As drogas contribuem para que a doença venha a existir? A faixa etária ainda predominante aqui é o adulto jovem, quer dizer, a gente tem um predomínio de casos de indivíduos entre jovens, entre 15 e 40 anos, e as drogas, especificamente o crack, sem dúvida nenhuma, é um fator determinante. A gente tem visto uns indivíduos com uma tuberculose, uma forma pulmonar, o pulmão absolutamente destruído, né? E o crack, obviamente, tem uma importância muito grande como um facilitador. Só um dado rápido, me permita, vocês terem uma ideia, um terço da população do mundo está infectada com o bacilo da tuberculose. Quer dizer, já teve esse bacilo da tuberculose, um terço. Eu, por exemplo, já me infectei com a tuberculose, só que eu nunca tive doença. Quer dizer, quando você está com a imunidade boa, se alimenta adequadamente, você tem uma situação estável e não fica doente. Então é importante esse conceito para a gente ter, né? Doutor Caseiro, Luiz Carlos, de Mongaguá, o jovem que passa a ser usuário de drogas, quais consequências podem ocorrer no seu organismo? Então, isso depende muito do tipo de droga, né? Mas todas as drogas, invariavelmente, aqui eu incluo o cigarro, aqui eu incluo o álcool, todas as drogas trazem invariavelmente alguma consequência deletéria para o organismo em maior ou menor grau. Isso depende da droga, essa lesão é maior ou menor. O crack, eu particularmente hoje atribuo as lesões mais devastadoras, como eu falei no começo, do ponto de vista físico e destruição do pulmão. A gente pega esses indivíduos com crack, como as lesões pulmonares, é assustador se ver um raio-x de um usuário de crack. Até devastações psicológicas, de física, mental. Então, cada droga traz um tipo de lesão. O álcool é um dos grandes responsáveis pela cirrose no mundo, o hepatocarcinoma. Então, o cigarro é o grande responsável, o principal responsável pelo câncer de pulmão, e cada droga tem a sua peculiaridade, né? Doutor Caseiro, a Débora Almeida do Gonzaga, as formigas que passeiam pelos alimentos em nossa casa
podem transmitir doenças? Podem transmitir doenças, sim. Existe um trabalho clássico mostrando, inclusive, numa UTI neonatal de São Paulo, as formigas eram responsáveis por levar uma bactéria, que é o Staphylococcus, é responsável pela infecção intra-hospitalar às formigas. As formigas, obviamente, elas andam muitas vezes no esgoto ou em locais contaminados e podem ser um veículo, elas podem transportar bactérias que são patógenas para o ser humano. O Ricardo da Ponta da Praia, estamos quase chegando no final do Hora Geral. Se a pessoa fizer o acompanhamento correto e tratamento contra a tuberculose, tem chance de contrair novamente a doença? Tem, infelizmente tem. Quer dizer, as pessoas com tuberculose tratou adequadamente 6 meses, elas ficam absolutamente curadas, mas isso não impede que esses indivíduos tenham recidiva. Eu tenho pacientes que já tiveram até 3 vezes tuberculose. Isso é absolutamente incomum, não é a regra. Mas o fato de ter tido tuberculose não lhe dá imunidade duradoura. Você pode ter novamente tuberculose. Doutor Marcos Caseiro, estamos chegando quase no final do Hora Geral. Qual a sua análise com relação ao fechamento dessas maternidades aqui na nossa cidade de Santos, que nos causa preocupação? Caso da Casa de Saúde, no ano passado a Beneficência, e agora o São Lucas. Eu acho que a gente está passando por um momento de rediscussão. Eu posso lhe dizer que a gente tem do ponto de vista da saúde pública na cidade, acho que foi uma grande escolha do prefeito, o atual secretário. É um secretário que tem um profundo conhecimento de saúde pública. Eu acho que essas pessoas que deveriam sempre ser secretários de saúde, eu acho isso um absurdo. E eu vou te falar mais. Uma das questões que eu falo aqui envergonham a nossa cidade, além dessa prevalência alta de tuberculose, do HIV, a Baixada Santista tem as maiores mortalidades infantis, tem a maior mortalidade infantil do estado de São Paulo. Quando a gente pega a região metropolitana, e comparando com outras regiões metropolitanas de São Paulo, a Baixada Santista é que tem a maior mortalidade infantil. Isso em consequência de 2 fatores: pré-natal e a questão da assistência ao parto. Então eu vejo isso com muito receio. O fechamento dessas maternidades certamente terão uma participação importante até na piora desses indicadores. Doutor Marcos Caseiro, muito obrigado pela sua participação. O senhor sempre pronto para atender, as suas informações são importantes e nós esperamos que em breve esse quadro, principalmente do fechamento dessas maternidades e da área da saúde, possa trazer aí uma boa notícia para a nossa cidade. A gente fala nossa cidade porque a cidade de Santos é a cidade polo da região metropolitana e as pessoas acreditam que tudo acontece por aqui, que dirá as outras cidades do litoral. É verdade, é isso aí. Santos tem que assumir essa posição, que é o polo mesmo, e nós temos que, de alguma maneira, tentar melhorar esses indicadores e tentar reverter essas questões, né? Doutor Marcos Caseiro, continue mais um pouco com a gente. Obrigado pela sua participação. Parabéns para a Valéria Luzirão, o Joselito Pereira de Jesus, o Wagner Vasconcelos, o Francisco Almeida, que está completando mais um ano de vida. E se você também está completando mais um ano de vida, parabéns, muitas felicidades e aquele abraço assim, ó, muito especial para você. Muito forte para você. Uma excelente segunda-feira, às 4 da tarde, tem reapresentação. E estaremos de volta amanhã às 7, em mais uma edição do Hora Geral. Até amanhã, tchau.